Bom, a gente vai começar a oficina do dia 9 de novembro de 2022. Agora a gente vai fazer na primeira hora a nossa hora júnior, né? Eu devo ter habilitado o link para preencher o formulário para vocês preencherem a presença. Então, aquele link lá que eu enviei no grupo do Telegram, eu gostaria que algum de vocês aí tentasse preencher a presença lá e me dissesse aí se está funcionando ou não, porque se não está funcionando, eu devo ter feito alguma barbeiragem, e aí eu já corrijo aqui na sequência e já posso atualizar o link, tá bom? Bom, a gente vai, finalmente, né, estamos retomando as oficinas após várias semanas em que a gente não conseguiu ministrar. Eu vou aqui, na hora júnior, trazer para vocês dois problemas que já era para a gente ter feito na última hora júnior e que a gente acabou não fazendo, porque foi uma hora júnior bem tumultuada, a gente teve vários problemas no setup e começou muito atrasado, né? Então, são dois problemas de um contest do Codeforces. Um deles é bastante simples, e eu acho que ele vai, nesse momento, até servir bem para quem está chegando no clube de programação. A gente teve várias inscrições aí no clube nas últimas semanas, especialmente na última semana, teve mais gente entrando, né? As pessoas estão aí se interessando, né, pela programação competitiva, talvez por conta de ter ocorrido a primeira fase e ter sido divulgado, e as pessoas terem ficado interessadas em material de programação. Então, a gente recebeu aí algumas inscrições. Deixa eu já alugar no Codeforces, senão depois não vou conseguir submeter. Eu vou pausar a sincronização do Dropbox, porque senão ele vai ficar comprometendo a internet, né? Ok. Então, a resolução desse projetor aqui é bastante ruim, né? Vou aumentar um pouco mais o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. A gente tem esse primeiro problema que é bastante simples, mas que eu queria fazer até para servir bem para esse pessoal que está chegando, né, no clube de programação. E depois um outro problema, que apesar de o código dele ser bastante simples, a solução dele é bem legal, envolve um mínimo aí de teoria dos números, e nem todo mundo consegue, no tempo da competição, conceber a solução por não ter ainda a familiaridade necessária com teoria dos números. Então, é um exercício simples também, né? Basta saber o básico ali de aritmética modular, por exemplo, que você já consegue fazer o exercício, mas é um problema interessante, né? Daqueles problemas em que você tem que pensar um pouco para resolver, assim como houve na primeira fase da maratona vários problemas, né, que eram do tipo, você tem que pensar um pouco para conseguir resolver. Não eram exatamente difíceis, mas você tinha que conseguir pensar para resolver o problema, né? Esse problema aí, assim como vários que eu gosto de trazer, especialmente na hora júnior, são para a gente exercitar pensamento, né? Para a gente pegar um problema um pouco mais diferentão, e não que a gente vai aprender alguma técnica na resolução daquele problema, mas esse exercício, a gente ficar sendo exposto rotineiramente a problemas que fazem a gente pensar num jeito diferente, isso acaba ajudando a gente a também, na sequência, no futuro, quando você recebe um problema desses, você também consegue elaborar suas soluções ad hoc para eles, né? Então, é um problema aí que também foi elencado. Eu não sei se todo mundo aqui já chegou a ver esses problemas. Tem alguém que já chegou a ver esses dois problemas e já fez? Só para saber. Levanta a mão. Não? Não? Legal. Então, vamos lá. Eu acho que eu já coloquei num treino esses problemas do clube, tá? Então, assim, vocês deveriam já ter visto, mas tudo bem. Falando em treino, aproveitar que estamos aqui na parte inicial, né? Da hora júnior, foi postado um treino novo para vocês fazerem durante a semana. É um contest de divisão 3, então é um contest fácil. Mas, para quem quiser mais do que isso, na verdade, se você não está iniciando no curso de programação agora, né, se você, pelo menos uma boa parte ali da jornada de iniciação você já fez, eu também desafio você a fazer um treino regular. O treino regular dessa semana ele é um pouco novo, e a gente vai começar, ele é de um formato um pouco novo, e a gente vai começar a ter treinos nesse formato
que não são treinos de contests, né? Não é um contest que eu vou lá e elenco para vocês fazerem ou tentarem fazer. Mas digamos assim, uma rotina de estudos. Tá? Então, eu coloquei aqui um algoritmo com 2 links para vocês estudarem esse algoritmo. Um algoritmo, assim, bastante clássico, talvez muitos de vocês já conheçam, que é o algoritmo de Pollard-Rho. Mas quem não conhece, vai ter a oportunidade de, nessa semana, sentar e estudar esse algoritmo. Tem 2 materiais ali para vocês estudarem o algoritmo, e tem 2 problemas que usam aquele algoritmo para vocês tentarem fazer. Então, eu vou tentar fazer isso uma vez a cada 2 semanas, de colocar para o treino regular um esquema assim, né? Escolha um assunto, dou um material para vocês estudarem nesse assunto e 2 exercícios que envolvem esse assunto, para vocês irem crescendo também em termos de repertório, de um jeito um pouco mais guiado, né? Do que aquela outra estratégia que era, eu coloco um contexto mais difícil, que tem vários assuntos que vocês não dominam, várias coisas que vocês não conhecem, e aí, dependendo do desempenho do time de vocês no contest, você escolhe algum daqueles assuntos que você não conhece para você estudar e você aprender, né? Essa era a abordagem que a gente vinha tendo até então, mas eu não sei se está funcionando muito bem, né? Não sei se os times estão aí com tempo de toda semana treinar, de pegar depois os editoriais, de estudar os assuntos que não conseguiram passar, né? Estudar os problemas que não conseguiram passar por assuntos que não dominam, né? Que esse seria o modelo ideal aí de treinamento dos times, né? Isso que faz o time crescer, mas eu não sei se está acontecendo, então por isso eu vou começar a fazer aí um esquema um pouco mais guiado de assuntos e de estudos para vocês poderem ir crescendo, né? Lembrando sempre que a gente sempre está focando no longo prazo, né? Focando no desempenho de vocês no ano que vem, daqui 2 anos, daqui 3 anos, né? Que é sempre a Maratona de Programação é um projeto de longo prazo para que nos 5 anos que você possa participar, quem sabe no 4º ano ou no 5º ano você chegue numa final mundial, que é o que todo mundo quer, né? Ter um bom desempenho aí na competição e alcançar oportunidades e experiências bem legais que isso pode trazer para a tua carreira, tá bom? Beleza. Tendo falado tudo isso, chega de burocracias iniciais, né? A gente vai, então, já para o primeiro probleminha que foi elencado para a hora júnior de hoje. Esse probleminha, eu vou rapidamente descrever aqui o que pede o probleminha. Então, na entrada, você vai receber um N e um M. E esses números N e M, eles representam as dimensões de um grid N por M, aqui, por exemplo, né? Um grid de 3 linhas por 4 colunas, e a convenção é que a gente preenche esse grid com números contando a partir de 1, da esquerda para a direita e de cima para baixo. É como se estivesse escrevendo os números no papel mesmo. Aqui, por exemplo, os números de 1 a 12 são preenchidos dessa forma nesse grid 3x4. O que você quer? Você quer colocar dominós nesse grid. Aqui, por exemplo, eu estou colocando um dominó no grid. A restrição que você precisa atender para colocar um dominó no grid é que os números que forem cobertos por esse dominó, eles têm que ser consecutivos. Então, eu posso colocar um dominó aqui pegando o 6 e o 7, porque o 6 e o 7 são consecutivos, mas eu não posso colocar um dominó aqui pegando o 1 e o 5, porque 1 e 5 não são consecutivos. Tudo bem? E a pergunta é, dado um grid desses, qual é o número de possibilidades de lugares para você colocar esses dominós respeitando essa regra? Tudo bem? Então, aqui nesse grid 3x4, a gente percebe que na primeira linha eu consigo colocar um dominó pegando 1 e 2, um segundo dominó, ou a segunda possibilidade de lugar para colocar o dominó é pegando o 2 e o 3, e a terceira possibilidade é pegando o 3 e o 4. Tem 3 lugares possíveis aqui para a primeira linha. Evidentemente, esses 3 lugares possíveis para a primeira linha também se replicam para a segunda linha e para a terceira linha, certo? Isso já vai dar 9 lugares possíveis. E são todos esses, né? Não tem como a gente colocar dominós na vertical, porque na vertical a gente nunca vai ter números consecutivos, certo? Exceto se o número de colunas for 1, tudo bem?
E aí, se o número de colunas for 1, se o M for 1, a resposta do problema vai ser N menos 1. Né? Eu vou ter N menos 1 lugares onde colocar dominós. Se não, eu vou colocar M menos 1 dominós por linha. Então, a resposta do problema é N vezes M menos 1. Tudo bem? Simples, né? Bem, bem simples. E o problema é justamente isso. Assim, você tem que ler o N e o M e imprimir a saída. Nada de especial. Talvez uma dificuldade aí, ou uma pegadinha do problema, seria o caso do M igual a 1, que a pessoa pode não pensar nele, né? E aí seria um caso de borda, digamos assim, que faria a pessoa tomar um wrong answer, apesar de que nos próprios exemplos do enunciado, da descrição do problema, já tem um caso de N igual a 1. Então não tem mesmo justificativa da pessoa não considerar esse caso de borda. É literalmente ler o problema, entender, codar e passar. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos codificar a solução. Bastante gente online, hein? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? O pessoal que está online? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá. Então, aqui eu vou... Aí vocês daqui me digam se acabou aquela resolução. Eu acho que não. Eu acho que a fonte ali vai ficar pequena. Qualquer coisa eu vou... eu altero. Ruim de ler? Um pouco, né? Tá, então eu já vou fazer o seguinte. Deixa eu só colocar aqui. Cabeçalho, porque eu não consigo abortar o processo. É automático demais para eu interromper. Tudo bem? Beleza? Eu vou matar esse Max. Eu vou abrir o Max com uma fonte maior. Agora sim. E vou compartilhar esse outro Max. Melhor? Ok, né? Beleza. Então, a gente tem lá aqueles inteiros N e M na descrição do problema, que a gente vai ler na entrada scanf. Após ler esses valores de N e M, deixa eu reduzir um pouco o tamanho dessa janela, eu consigo ver também ali o fundo. Beleza. Estou vendo um pouco para cá, consigo até aumentar um pouco de volta. Tá. Fica melhor também na gravação depois. Aqui... Ué? Com a barra do Ubuntu na frente aqui. Como é que eu tiro esse negócio? Acho que não tiro. Bom, deixa assim. Eu vou imprimir a resposta. A resposta vai ser... a resposta vai ser o quê? Bom, se o M é 1, né, a situação de uma coluna só, a resposta é N menos 1. Se não, para cada uma das N linhas, eu vou ter M menos 1 possibilidades de lugares para colocar o dominó. Toda vez que a gente faz uma multiplicação, tem que acender aquela luzinha vermelha, né, na cabeça. Opa, multiplicação, será que cabe no int? Será que não dá overflow? Indo lá para a descrição do problema, que eu perdi, que bom, vocês vão perder aqui na projeção, mas lá na descrição do problema, diz que o M e o M são da ordem de 10 na nona. E com N e M da ordem de 10 na nona, obviamente, né, o produto, aquele produto N vezes M menos 1, vai ser
algo da ordem de 10 a 18. 10 a 18 com certeza não cabe no limite. A gente precisa usar long long. Talvez aí uma outra pegadinha do problema, né, ou talvez a única pegadinha do problema, que levaria possivelmente alguns times a não conseguir passar esse problema, né? Então, aqui, para realizar a multiplicação, eu preciso colocar long long, né? O formato de impressão tem que ser long long. Para a multiplicação ser long long, um dos operandos tem que ser long long pelo menos. Eu vou definir aqui long long como sendo LL. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, comentários sobre o código? Não, não? Ok. Compilar, testar, submeter. Bom, aparentemente eu voltei. Caiu a internet aqui, para variar. Né? Deixa eu voltar a apresentar. Agora, pensa o meu desespero como diretor de sede de realizar a maratona aqui. Né? Então, e que não podia cair a internet de jeito algum. Sim. E deu tudo certo, né? Impressionante, deu tudo certo. Foi muito legal. Não vou colocar arquivo de entrada, não. Vou colocar o que está lá, não é um problema. 3 linhas por 4 colunas, a resposta é 9, que é o que está lá. 2 linhas, uma coluna, a resposta é 1, mas eu vou submeter. Então,
Voltei de volta. A rede caiu de novo, tá? Para quem está acompanhando aí. Bom, eu selecionei aqui o arquivo no Codeforces e vou submeter, tá? E passou. Aqui já disse que passou. Beleza. Vamos para o próximo problema. Vamos entender aqui esse problema que eu acho muito, muito legal, tá? Vou... Será que precisa? Melhor. Então, esse problema é o seguinte. A gente tem um conjunto de N pedras mágicas e essas pedras são numeradas de 1 a N. Né? A gente tem que pintar essas pedras. Umas delas a gente vai pintar de branco e outras delas a gente vai pintar de preto. A gente quer exatamente N sobre 2 pedras brancas e exatamente N sobre 2 pedras pretas. Né? Metade das pedras tem que ser pintadas de branco, metade das pedras tem que ser pintadas de preto. Cada pedra tem uma força aí, né? Cada pedra aí tem uma força aí. A gente vai colocar essas pedras numa caixa, e para essa caixa, a gente tem que escolher um número Z que seja 0, 1 ou 2. Tá bem? O que vai acontecer? Não pode acontecer de duas pedras nessa caixa reagirem. O que é duas pedras reagirem? A gente fala que duas pedras I e J reagem se elas receberam cores diferentes, né? Se elas receberam cores diferentes. E se a concatenação dos valores I a J. Veja, concatenação, por exemplo, de 10 com 24 é 24. Tá bom? Então, a concatenação de AI com AJ, vezes a concatenação de AJ com AI, mais AI vezes AJ, se isso aqui for congruente ao valor Z, 0, 1 ou 2, que você atribuiu para a caixa, ok? Então, as pedras estão reagindo. Então, de novo, você tem que pintar metade das pedras de branco, metade das pedras de preto. E tem que escolher um Z, 0, 1 ou 2. Não pode acontecer de ter duas pedras de cores diferentes que satisfaçam essa equação aqui. Não pode acontecer de ter duas pedras de cores diferentes, né, I e J, tais que a concatenação de AI com AJ vezes a concatenação de AJ com AI, mais AI vezes AJ, seja Z módulo 3. Tudo bem? Condição meio maluca, né? É o que a gente quer. Então, se é possível... bom, a entrada, então, é o N, né, o número de pedras, e os valores de AI até N. Por exemplo, aqui, a entrada 4 e os valores dos A1, A2, A3 e A4. A saída tem que ser o valor de Z que você escolheu e uma string binária que representa as cores que as pedras receberam. Acho que 0 é preto e 1 é branco. Então, aqui, por exemplo, a pedra 1, que tem força 4, foi pintada de branco. Pedras 2 e 3, que tem força 10 e 9, foram pintadas de preto. E pedra 4, que tem força 14, foi pintada de branco. Tudo bem? Pintando desse jeito, não acontece, você pode verificar, não acontece de duas pedras de cores diferentes serem congruentes, ou para duas pedras de cores diferentes, não acontece do valor dessa conta ser congruente a Z, no caso aqui 0, né, que foi o que está sendo pintado na saída, 0 módulo 3. Tudo bem? Se não é possível escolher esse Z e escolher essas cores, você tem que imprimir impossible, se eu não me engano. -1, na verdade. Tem que imprimir -1.
E se tem uma solução para o problema, você pode imprimir qualquer uma. Tá? Aqui, por exemplo, né, se a gente quiser verificar por que, que as pedras 4 e 9 não reagem. Elas estão coloridas com cores diferentes. Mas quando a gente faz essa conta aqui, ó, as pedras 4 e 9. Então, quando você faz a conta lá, concatenação de 4 com 9, vezes a concatenação de 9 com 4, vezes, mais 4 vezes 9, né? Isso dá 4642, e 4642 não é 0 módulo 3, né? 4642 é 1 módulo 3, tudo bem? Então, as pedras não reagem, beleza? E você pode fazer essa verificação, essa mesma verificação, para qualquer par ali, no exemplo, de pedras de cores diferentes. Bom, então vamos conversar um pouco sobre como resolver esse problema, né? Olha lá. A equação da reação das pedras é a concatenação do AI com a J vezes a concatenação do AJ com AI mais AI AJ. Tudo bem? E se isso for Z mod 3, as pedras reagem. Bom, para dois valores A e B quaisquer, a concatenação de A com B, a gente sabe que isso, mod 3, é o quê? É A vezes 10 elevado a algum K, né? Esse K sendo o número de dígitos, inclusive, de B, na base 10, certo? Mais B, tudo bem? Só que 10 mod 3 é 1, né? E qualquer potência de 10 mod 3 é 1 também. Então, isso aqui vai ficar A mais B mod 3, certo? A concatenação de A com B é só um jeito do problema complicar o enunciado. Ele poderia ter escrito simplesmente AI mais AJ, beleza? Estaria na mesma, certo? Então, aqui eu vou trocar essa concatenação de AI mais AJ por AI mais AJ, vezes a concatenação de AJ mais I, vou trocar por AJ mais AI mais AI AJ. Bom, deixa eu apagar esse cara aqui. Aí mais AJ vezes AJ mais AI, a gente sabe que é AI ao quadrado mais 2AI AJ mais AJ ao quadrado. Mais AI AJ, né? Esse mais AI AJ que a gente tem que fora. Isso aqui vai dar AI ao quadrado mais AJ ao quadrado, mais um troço que é múltiplo de 3, que é 3 vezes AI AJ. Então, isso aqui é AI ao quadrado mais AJ ao quadrado, se as contas são feitas na aritmética mod 3. Tá bem? Então, toda aquela equação que o cara escreveu era um jeito bem complicado de simplesmente dizer que a soma dos quadrados, dos valores, das forças das pedras, serem Z mod 3. Tudo bem? Então, o que não pode acontecer
é você ter duas pedras I e J coloridas com cores distintas, de modo que a soma dos quadrados das forças dessas duas pedras seja Z mod 3. Beleza? Aí, vamos pensar, né? O que é quadrados, o que faz a operação de elevação ao quadrado na aritmética módulo 3? Eu tenho 3 coclasses módulo 3, né? Eu tenho 0, 1 e 2, que são os 3 resíduos possíveis módulo 3. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado também é 1, módulo 3, né? Então, quer dizer, para todo AI que eu recebo, eu tenho só duas possibilidades. Ou o AI ao quadrado vai ser 0, mod 3, ou o AI ao quadrado vai ser 1, mod 3. Então, como é que eu posso colorir esses caras? Lembrando, eu tenho que colorir exatamente metade das pedras de branco e metade das pedras de preto. Né? Como é que eu posso atribuir essas cores e escolher o meu Z, né? Eu escolho o Z, para que não aconteça isso aqui, né? Para que não aconteça de I e J coloridos com cores diferentes, terem a soma dos seus quadrados igual ao Z que eu escolhi o mod 3. Bom, mas aí é fácil, né? Eu vou verificar, já que eu só tenho duas possibilidades para os quadrados dos AIs, né? Ou eles são 0 ou eles são 1, eu vou verificar qual que acontece mais, né? Ou eu tenho a maioria 0, ou eu tenho a maioria 1. Não tem outra possibilidade, tudo bem? Se a maioria for 0, né? Se for o caso da maioria dos AI ao quadrado ser 0, o que eu posso fazer? Eu posso atribuir metade da galera, que eu vou colocar, sei lá, branco, e a outra metade preto. Se eu deixar todos os caras que têm os seus quadrados 0, mod 3, se eu deixar eles todos juntos, com a mesma cor, tudo bem? Eu sei que eu vou ter pedras pretas, que algumas até podem ser 0, e algumas podem ser 1, tudo bem? Mas com certeza não vai acontecer de dois caras coloridos com cores diferentes serem 2 mod 3, né? Porque todos os 1s são pretos, tudo bem? Então basta eu escolher Z igual a 2, certo? Agora, se eu tenho que a maioria dos quadrados são 1, o que eu posso fazer? Deixo todos os 1s, ou atribuo, né, para metade das pedras a mesma cor, de modo que uma das cores fique só com 1s. Por exemplo, a cor branca. Né? Se eu tiver todos os brancos, para todos os brancos, os seus quadrados serem 1 mod 3, isso quer dizer que eu vou ter ainda, talvez, alguns 1s na cor preta, e todos os zeros aqui na cor preta também. Né? O que vai acontecer? Não tem como eu pegar dois caras de cores diferentes e a soma dá 0. Certo? Não tem como, porque para dar 0 eu teria que pegar dois zeros e só. Né? Eu não tenho nenhum 2 para somar com 1 e isso dá 0, mod 3. Né? Justamente porque os quadrados ou são 0 ou são 1. Beleza? Então, nesse caso, basta eu botar uma das cores para pegar todos os 1s e botar o Z igual a 0. Tudo bem? Tá aí a solução do problema. Super simples, né? Basta eu identificar qual dos valores acontece mais, ou 0 ou 1, e atribuir as cores desse jeito, setando o Z desse jeito. Tá bom? Problema simples, mas que envolve aí você ter a sacada de manipular aquela equação, né? Para poder chegar nessa equação aqui, e se ligar que na aritmética módulo 3, você só tem duas opções para os quadrados. Tudo bem? Ou 0, ou 1. Então, se você não chega aqui, você não chega na solução do problema. Não tem que fazer, você não vai chegar na solução do problema. Tá? Dúvidas, perguntas, comentários?
Não? Se forem exatamente metade. Se forem exatamente metade, se for todo mundo zero, metade... Ah, bom, daí você cai em qualquer um dos dois casos e vai tá atendendo. Tudo bem. Né? Eu acho que no meu código aqui eu vou primeiro considerar esse caso, e se não entrar aqui é porque entrou no outro. Tudo bem. Mas sim, né, se exatamente metade é 0, metade é 1, qualquer uma das duas opções ali vai servir. Tá bom? Então, deixa eu codar, então. Professor, Oi. você cortou naquela hora o 10 e rodar K, porque ele era módulo 3 dava 1, na multiplicação, quando dá 1, manda o outro termo. É porque 10 é 1 módulo 3. Então, qualquer potência de 10 também vai ser 1 módulo 3. Né? 10 na K vai ser 1 na K módulo 3, 1 na K vai ser 1. Tudo bem? Vou matar esse buffer do Emacs. Vamos lá, então. Esse código vai estar lá no Dropbox, né, como todos os códigos desenvolvidos aqui na oficina. E ele é o 1725H.cpp. Não tem nada demais no código. Tem só que tomar um pouco de cuidado, do tipo, como que a gente faz para identificar qual dos dois valores ocorre com maioria, né? E saber daí colorir pegando aquela maioria. Então, tem que codar com cuidado, mas nada demais. É 10 na quinta valores no máximo, não tem nem problema, nossa solução é linear, então a gente tá suave, né? Tá tranquilo aqui, no N 10 na quinta. Eu vou setar algumas coisas globais aqui. Eu vou setar o N, que é o número de pedras, e também os valores dos As. Os valores dos As, eles cabem no int, mas a gente quer fazer multiplicação. A gente quer elevar aqueles caras ao quadrado. Elevando ao quadrado, eles não cabem no int, então eu já vou botar long aqui. Beleza. A primeira coisa que vou fazer é ler o valor de n. E aí, na sequência, ler todos os AIs. Cada AI que eu ler, eu já vou elevar ele ao quadrado e tirar mod 3, porque o que me interessa é o valor do quadrado dele mod 3. Né? Eu posso jogar fora o AI original, que está tudo bem. E tendo feito isso, eu vou ter um contador aqui, uma C, começa com 0, que vai contar o número de caras cujos quadrados forem 0, mod 3. Né? Então, eu incremento esse contador quando esse aí é 0. Bom, aí eu vou citar o meu Z. Meu Z vai ser o seguinte, né? Se pelo menos metade dos caras forem 0, a gente viu na solução, pelo menos metade dos caras sendo 0, eu pego metade, uma cor atribuindo só para zeros, eu sei que caras de cores diferentes não vão ter como somar 2, então o meu Z vai ser 2. Né? Senão, o meu C vai ser 0, porque pelo menos metade dos caras sendo uns, eu vou deixar uma cor exclusiva só para uns, e aí não tem como caras de cores diferentes somarem 0, e é o valor de 0 que eu vou setar para Z. Tá? E já vou imprimir aqui o valor de Z que eu calculei. Agora eu preciso pintar os caras. Né? Preciso atribuir cores para eles, cores 0 e 1, satisfazendo essa restrição, né? De que se o Z for 2, uma das cores pegue todos os zeros. Se o Z for 0, uma das cores pegue todos os uns. Tá? Para atribuir as cores, eu acho que eu vou fazer aqui um vetor global.
eu vou chamar de X, que é a cor de cada pedra. Vou primeiro atribuir para X, depois eu vou printar. Podia printar direto também, tá tudo bem, né? Então tá, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso verificar, então, a condição que é a seguinte. Se o Z é 2, se o Z é 2, eu quero que a cor 0, que vai ser a cor especial, que vai pegar todo mundo ali do mesmo grupo, né? Se o Z é 2, eu quero verificar, identificar os caras que têm o AI igual a 0. Se o Z é 0, eu quero que a cor 0 pegue todos os caras que são 1, né? que tem o seu AI igual a 1. E aí, para esses caras, então, eu vou atribuir a cor 0. O problema de fazer isso que estou fazendo é o X e recebe 0. É que aqui eu vou estar pintando mais do que metade da galera, ou posso estar pintando mais da metade da galera com a cor 0. Né? E eu tenho que exatamente metade da galera pintar com 0 e exatamente metade da galera pintar com 1. Então, eu tenho que garantir que a cor 0 só pegue zeros, nesse caso, e garantir que a cor 0 só pegue uns nesse caso. Mas ainda tenho que contar quantos caras eu pintei de 0 e quantos caras eu pintei de 1, para que quando essa contagem passa de n sobre 2, eu não continuar pintando com a cor 0. E aí os demais eu pinto com a cor 1, tudo bem? Então, eu vou fazer isso com o contador, reaproveitar aquela variável C ali que eu usei aqui para calcular o Z, e eu vou setar ela para 0 de novo. Ou setar para n sobre 2 também, tanto faz, né? Eu posso setar para n sobre 2 e ir decrescendo. E quando chegar a 0, eu sei que eu não posso mais utilizar a cor 0. Então, toda vez que eu usar a cor 0 aqui, eu vou decrementar esse C, e eu vou incluir aqui no if a condição que é o C maior que 0. Eu só vou usar a cor 0 se o C for maior que 0. E toda vez que eu uso a cor 0, eu decremento esse C. Se não, a cor que eu vou usar é a cor 1. Bem? Aí, é só imprimir, né? Imprimo o X e beleza. Alguém tem algum comentário, pergunta sobre o código? Não? Ok. Alguém online aí? Não? Então tá bom. Deixa eu compilar. I não foi declarado. Puxa vida, é só declarar o I. Ok, estou declarando o I no código, vocês não estão vendo, porque ainda não consegui consertar o bug de compartilhar a tela toda no meu computador. Só sei compartilhar a janela. E eu não quero tornar o modo de apresentação de novo. Ah, sim, o AI é um long e eu estou lendo como um int, um %d. Tem que colocar um LLD lá. Estou colocando aqui também, vocês não estão vendo, mas estou colocando, tá? %LLD, não %d. E aí, que mais? Beleza, mais nada, só reclamou dos scanf, né, que sempre reclamam. Eu vou dar uma entrada, que é aquela mesma entrada ali do exemplo, só que o resultado não vai ser o mesmo do exemplo, e está tudo bem, porque tem múltiplas soluções, tá? Tá travando aqui um pouco. 4, 4, 10, 9, 14. Bom, ele botou
setou o valor de z para 0, né? E ele botou 0011, tá? Isso porque 4 ao quadrado, né, é 1, módulo 3. 10 ao quadrado também é 1. 9 ao quadrado é 0. 14 ao quadrado, 14 ao quadrado também é 1, módulo 3, tá? Se não quiser fazer a conta, é só pensar que 14 não tem 3 na fatoração, né? Então, 14 ao quadrado não vai ter 3 na fatoração, não vai ser 0, módulo 3, não tem como ser 0, vai ser 1, que é a outra opção, tudo bem? Então, eu tenho esses 3 caras aqui, o 4, o 10 e o 14, cujos quadrados são 1 módulo 3, e só o 9, o quadrado dele é 0 módulo 3, tá bom? Veja que a atribuição de cores que eu fiz deixou a cor 0, pegando só uns. Então, é uma solução correta. Tá bom? Vamos submeter. Vou vir aqui. E não compartilhando a janela toda, né? Compartilhando a área de trabalho toda, né? Compartilhando só uma janela, na hora que eu seleciono o código, vocês não veem. Então, vocês acreditam que eu estou pegando o código que eu acabei de desenvolver com vocês, né? E não o código do ensaio. Diretório errado. E passou. Beleza, pessoal? Então, assim a gente encerra a hora júnior do dia 9 de novembro. A gente vai fazer um intervalo agora, até um intervalo de 20 minutos, né? Então, o intervalo vai até as 6h35, e a gente retorna para a segunda parte da oficina. Convido todos a ficarem. Tá bom, pessoal? Obrigado, até logo, então. Pessoal que está online, até daqui a pouco.